Trump anunciou a proibição parcial dessa violenta técnica de estrangulamento, que é conhecida como mata-leão, no momento das detenções. Proibição parcial porque os agentes poderão utilizar essa técnica se, abre aspas, a vida de um policial estiver em perigo, conforme dito pelo próprio presidente Donald Trump. Esse decreto americano prevê ainda que verbas federais sejam reservadas às unidades de polícia que respeitaram normas de conduta na formação sobre o uso da força e de técnicas de detenção. E é o contrário do que defendia o movimento, que propunha inclusive a redução das verbas policiais, que seriam destinadas às polícias com investimento em outras áreas. Bom, a gente vem agora para o Brasil, em específico para São Paulo, onde nas últimas semanas vieram a público diversos casos de violência policial, com vídeos inclusive que registraram as agressões, e um dos casos muito parecido com o que levou à morte de George Floyd nos Estados Unidos. Na semana passada, o governo do estado anunciou que vai retreinar a polícia estadual. O governo disse ainda que serão instaladas câmeras nos uniformes dos policiais militares, uma tentativa de diminuir abusos cometidos por agentes durante a abordagem policial. Bom, sobre violência, sobre reforma policial, a gente conversa agora com dois especialistas no tema. O Adilson Paes de Souza, que é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela USP, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP e é autor do livro O Guardião da Cidade e uma das referências no debate sobre direitos humanos. Nos acompanha também a Yanilda Maria Gonzalez, que é professora da Escola de Serviço Social da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e pesquisadora, que há 10 anos estuda a dinâmica das polícias no Brasil, na Argentina e na Colômbia. Sejam muito bem-vindos, um prazer enorme recebê-los, Yanilda e Adilson. Tudo certo com vocês? Tudo bem? Muito obrigada pela participação, viu? Ótimo, muito obrigada. Quero começar. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer imenso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. A gente que agradece demais a participação aqui de vocês. Queria começar questionando, então, sobre essas medidas que foram anunciadas, sobre a efetividade dessas medidas no momento que lá nos Estados Unidos Trump anuncia medidas contrárias aos desejos do movimento e aqui no Brasil são pequenas medidas que foram anunciadas que a gente não sabe até que ponto são de efetividade, que vão mostrar alguma efetiva mudança, né? Vamos começar com a Yanilda, depois eu quero ouvir o Adilson, pode ser? Por favor, Yanilda. Então, eu acho que foi interessante, né, você chamar a atenção essa comparação do que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. Porque eu acho que a gente está num momento realmente único na história aqui nos Estados Unidos, que estamos vendo protestos por uma grande parcela da sociedade, né? Tem pessoas brancas, negras, latinas, de todas as etnicidades e raças e todas as classes sociais. Todo mundo ficou na rua, né, bastante tempo exigindo uma mudança na questão policial. Só que as medidas que você falou há poucos minutos realmente fazem pouco do que os manifestantes estão pedindo, né? Os movimentos sociais realmente estão exigindo uma mudança bastante com maior profundidade do que o decreto do Trump, né? E até os projetos de lei que estão no Congresso, do que eles estão fazendo. E por que eles estão pedindo mais? Por exemplo, a gente pensa nessa técnica do mata-leão, né? Várias forças policiais no país já tem vários anos que proibiram essa técnica, né? Esse uso dessa estratégia por parte das polícias. Mesmo assim, as polícias continuam usando. O caso de Nova York, né? Desde o ano 92, eu acho, 94, que já tinha proibido. E mesmo assim, a gente viu o caso de Eric Garner no ano 2014, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas estão pedindo umas reformas que realmente traçam uma transformação no policiamento no país. Então, eu acho que as manifestações, os protestos, elas provavelmente vão continuar. Porque essas medidas realmente são bastante fracas em comparação com a dimensão do problema.
Sim, inclusive a gente viu que nesse final de semana voltaram a acontecer protestos em várias cidades dos Estados Unidos, né? Agora, trazendo essa questão aqui para o Brasil, Adilson, como você viu essas medidas anunciadas pelo governo Dória? A pergunta é que medidas mesmo, né? É um escárnio ao bom senso e à inteligência da população editar tais medidas como se fossem a bala de prata que vai resolver o problema da violência policial aqui no Brasil e principalmente, ou no caso, no estado de São Paulo. Quer dizer, a questão era a falta de treino? Era essa a questão? Aliás, Edilson, deixa eu complementar com uma questão para você. Me chamou bastante a atenção, até cheguei a comentar aqui quando a gente mostrou. Eu não vou lembrar exatamente qual o caso específico, porque nessas últimas semanas foram casos bem chocantes, né? Teve o de Carapicuíba, se eu não me engano, depois teve o de... Ai, como chama o lugar? Não é Sumaré. Enfim, teve um dos casos em que um dos policiais envolvido foi num caso em que o jovem foi agredido e foi levado à polícia e disse que ele tinha caído da escada. E a polícia confirmou Zona essa Norte versão. de São Paulo. Zona Isso, Norte de São Paulo. isso. Nesse caso, um dos policiais militares que atuou, que agrediu ali o jovem, ele tinha 22 anos. Era um jovem que deve ter entrado há pouco tempo ali na corporação. Então, você falar em retreinar é uma pessoa que mal entrou na corporação. Diga. Desculpa cortar, mas é que as palavras fervem na boca, né? Aí a Nilda tocou num assunto importantíssimo e que tem muita gente que está estudando o tema, está deixando de observar. Se a questão fosse em obedecer normas e estaria tudo bem, eu acho que o Brasil seria a Noruega. A polícia brasileira seria a polícia noruega. Nós temos normas para tudo. Um desses temas que você tocou, Ianildo, é justamente um dos pontos que eu exploro no doutorado para explicar essa letalidade, por que um policial se torna assassino. Não adianta eu ter normas oficiais se eu tenho as normas do grupo. Aqui eu estou falando de subcultura policial, que é muito pouco estudado no Brasil, é bem estudado nos Estados Unidos e na Europa, mas muito pouco no Brasil. Que são as normas reais, que valem de fato, são as regras que pegam a uma camada, uma película que separa o mundo oficial do mundo real, tolerada pela instituição, porque ela não sabe o que fazer para lidar com a violência e não tem a coragem de admitir que tem falha. Publicar um treinamento como algo que vai resolver o problema da violência é uma afronta à sociedade. É uma medida para dizer para a sociedade, olha, eu estou preocupada com o tema, eu estou no domínio da situação. E não está. Enquanto nós não abrirmos a caixa preta da violência, da letalidade da policial, dos órgãos de segurança, fazer com que a sociedade tenha acesso a esse mundo, nada vai surtir efeito. Nada, nada. Nós vamos estar aqui enxugando gelo com sangue, porque mais gente vai morrer. E Anilda, a partir disso que coloca o Adilson sobre essa... o que tem assim no profundo da polícia, né? Como mudar então essa estrutura? Porque o movimento aí nos Estados Unidos, por exemplo, falava sobre essa questão do financiamento das polícias, né? Então, assim, não vamos mais financiar a polícia, vamos investir em outras áreas que auxiliariam na redução da criminalidade e não por meio da polícia, de fato. Então, vamos levar mais educação, vamos levar mais saneamento básico, enfim, vamos financiar outras áreas que reduziriam a criminalidade. É uma possibilidade ou ainda assim teríamos um problema dentro da polícia que precisa ser combatido? Eu acho que o que o Adilson falou e o que você acaba de falar também tem a ver com uma questão que é o problema da palavra reforma. Porque as reformas policiais, ela pode incluir medidas bem pequenas e superficiais, tipo, vamos retreinar todo mundo, e também pode incluir medidas transformadoras. Então, quando acontecem esses casos de violência que saem na imprensa, né, que toda a população conhece, aí o político só quer responder, vamos reformar. Mas essa reforma pode ser uma coisa bem pequena ou pode mesmo ser uma transformação do jeito de que você está falando.
O que acontece, vamos falar da questão, quais são os limites das reformas superficiais? Vamos falar do caso das câmeras, né? Que são colocadas na farda do policial. Inicialmente, quando a gente vê o vídeo, né, as imagens que a gente vê nesses clipes, nos vídeos, realmente elas têm muito impacto, né? Porque dá para a gente conhecer o que está acontecendo na rua, né? Mas todas as pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos em relação às câmeras é que o comportamento do policial realmente não muda. E além disso, por causa de falta de mudar as outras normas internas, quem que vai ter acesso ao vídeo? Quando que o público vai saber mesmo o que aconteceu? Será que esse público vai ser utilizado para a defesa da vítima também? Então, todas essas questões tem a ver com essa questão de uma reforma superficial, que seria a questão das câmeras, né? Qualquer reforma superficial, para realmente levar uma mudança no comportamento do policial, tem que ter outras normas por trás, né? Normas internas que têm a ver com essa questão da subcultura que o Adilson falou. Quer complementar, Adilson? Quero. Não adianta nada eu instituir um equipamento que se propõe a reduzir a letalidade se a mentalidade se traduz em atitude letal. Se a mente é letal, o equipamento, por menos letal que seja, vai produzir letalidade. Nós temos casos, só para exemplificar isso, do spray de pimenta, que é um equipamento para reduzir a letalidade, que é utilizado como objeto de tortura. Quer dizer, se a mente é letal, se o treinamento é letal, se o valor leva à letalidade, não vai adiantar por si só instalar essas câmeras ou qualquer outros aparelhos ou gadgets. Não vai adiantar. E sem contar, é a velha questão que o Platão já colocava. Quem vigia, o vigia. Quem vai ter acesso a essas informações? Quem que vai zelar pelo controle e segurança dessas informações? Quem pode garantir que um vídeo que compromete a instituição não vai ser editado ou vai sumir desse banco de dados? Ou será que agora nós tivemos um banho de transparência e iluminação total? Não dá para acreditar. Eu lembro em medidas do Estado de São Paulo, quando tinham aquelas rebeliões em presídio, agora nós vamos colocar bloqueadores de celular nos presídios. Eu acho que o lugar que melhor pega celular no Brasil é dentro do presídio, eles conversam tranquilamente fora do presídio, e já foi falado 200 vezes que iam instalar bloqueador, e não instalam ou instalam de de baixa qualidade. Eu conversando com um pesquisador dos Estados Unidos, no seminário que nós estivemos no México, ele falou claramente, não se iluda, eles deixam sempre uma porta do fundo aberta. Uma backdoor open. Essa foi a expressão que o rapaz falou. Eles sempre deixam uma frestinha que dá uma margem de ação. É isso. E, Anilda, você pesquisa as polícias não só do Brasil, você pesquisa também as polícias da Argentina e da Colômbia. Há algo de particular em relação a essas polícias, até em comparação com a polícia dos Estados Unidos, eu queria saber. Explica pra gente. Isso, eu acho que é muito importante que você colocou essa questão, né, de comparar as polícias, né, porque a questão que eu investigo no meu livro que essa questão da permanência das polícias autoritárias mesmo na democracia. E uma coisa que eu vejo é que durante os anos 90, as polícias da Colômbia e várias polícias na Argentina, elas passaram por processos de reformas transformadoras, né? Processos transformadores, né? Que realmente pensaram em todas as áreas do policiamento que precisam ser reformadas. Na educação, na disciplina, na questão de controle interno, controle externo, participação comunitária, né, questões de previsão social, previdência para as polícias, né? Tudo estava na mesa para a sociedade e os políticos repensar a questão da polícia. No Brasil, o caso que eu estudo, que é o caso de São Paulo, nunca aconteceu um processo assim. As medidas que eu estudo, né, que eu vi, foi uma implantação da polícia comunitária,
várias medidas de profissionalização da polícia, mas questões maiores, tipo, por exemplo, a desmilitarização da polícia, pensar a questão de realmente controle externo, controle civil das polícias militares, essas questões realmente não são debatidas no Brasil do jeito que eu vi que foram debatidas mesmo na Colômbia e nas várias províncias da Argentina. Então, eu acho que essa questão da proposta do Dória, né, de retreinar as polícias repete a história, basicamente. Realmente o mesmo tipo de medida que a gente já vem acompanhando em caso de São Paulo durante os últimos 30 anos. Sim. Adilson, queria trazer um dado aqui para você, queria que você comentasse. Entre janeiro e abril desse ano, São Paulo registrou um aumento de 31% nas mortes cometidas por policiais. Só em abril foram 119 mortos, isso já durante a quarentena agora por coronavírus. Você vê alguma relação entre esses números e o bolsonarismo e o governo Bolsonaro? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que os fenômenos eles têm que ser definidos como eles são. Existe sim uma contaminação dos policiais. Eu não falo da instituição, não estou aqui generalizando, mas dos policiais pelo bolsonarismo. O Bolsonaro representa tudo o que um policial quer ser. Quando o Bolsonaro fala, e ele falou, eu sou a Constituição, isso encontra semelhança com os discursos dos sujeitos de pesquisa que eu entrevistei, que fala, eu sou o sistema. Eu não acredito no sistema, eu vou eliminar essa pessoa. Eu vou ser o delegado, eu vou ser o promotor, eu vou ser o juiz e eu vou dar a sentença imediatamente. Existe uma similitude entre não acreditar na instituição e incorporar o papel da instituição como um super-homem. O Bolsonaro é isso. O Bolsonaro ele fala diretamente com os policiais. Na célebre reunião do dia 22 de abril, entre as várias atrocidades, aberrações que ele falou, eu tenho meu sistema de informação, os policiais passam para mim, bombeiros, policiais civis, policiais federais, ele tem essa ligação direta. E nós vemos o padrão da polícia nessas carreatas, isso eu sempre falo, nessas carreatas da morte, que não reprimem, mesmo tendo vedação legal para carreata, aglomeração, e o pessoal bolsonarista fecha, bloqueia ingresso de hospital e os policiais estão lá e não fazem nada. Aí vem uma manifestação plenamente legal, tudo bem que era época de pandemia também, mas os bolsonaristas cansaram de fazer isso, mas obedecendo todos os trâmites legais a favor da democracia e é severamente reprimida pela polícia. Então existe sim, já tem várias notícias e vários relatos em vários órgãos de comunicação pelo Brasil manifestando a preocupação dos governadores com esse fenômeno, porque os governadores eles têm dúvida até que ponto eles podem controlar e contar com as suas polícias. Esse é o risco que nós estamos vendo de uma milicialização, se é que existe essa palavra, da polícia. Isso é um risco, é um perigo para a nossa democracia. Só que os policiais, que nem Homero, né, que se amarrou no mastro do navio para não ser tragado pelo canto das sereias. Os policiais não estão amarrados nesse mastro, eles estão indo pelo canto da sereia e vão ser tragados para o fundo do mar. Porque quando o policial for preso pela prática de uma atrocidade, não é o Bolsonaro que vai defendê-lo. Ele vai ser jogado no limbo, no ostracismo. Quando o policial tentar suicídio, não é o Bolsonaro que vai evitar isso aí. Porque no Brasil os policiais estão se matando e se matando muito. E ultimamente tem aumentado esses dados. Então nós temos uma bomba armada para utilizar o artefato do Exército, que o Bolsonaro gosta tanto, e que vai produzir mais e mais danos. Então, eu não quero estender muito, mas como você falou dessas mortes que estão crescendo, aqui nós tivemos uma alteração legislativa no ano passado. O pacote anticrime aprovado e tão aplaudido por segmentos da sociedade foi um tremendo de um erro, porque lá alterou o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar, onde os policiais eles têm o direito de constituir advogado antes de eles serem interrogados no inquérito. Então,
O policial matou alguém, vai na repartição pública, ou da polícia ou da delegacia de homicídio. O que cabe ao delegado ou ao oficial encarregado? Instaurar um inquérito e avisar o policial: você tem advogado? Ele tem 48 horas para constituir advogado. O policial fala: eu não tenho advogado. Ou seja, ele tem 48 horas para esperar que outras versões e outras provas surjam para ir adequar o depoimento dele. Só que ele fala: eu não tenho advogado constituído. Você sabe o que acontece? No pacote anticrime consta que a instituição deve nomear advogado em 48 horas. Há uma infinidade de inquéritos suspensos porque a instituição não designou advogado até hoje. Ou seja, matou, na prática não tem inquérito. E aí você vê essa explosão de homicídios em época de pandemia. Puxa vida. E Anilda, você inclusive numa entrevista recente, você fala sobre as polícias terem poder estrutural para resistir à reforma, impor preferência. Aqui no Brasil a gente tem uma bancada da bala, né, que passa legislações como essa comentada agora pelo Adilson. Eu tenho pouquíssimos minutos, mas eu queria que você comentasse rapidamente o quanto é difícil mexer nessas estruturas de fato. Na verdade é muito, muito difícil, e mesmo até você aprovar leis, né, a melhor reforma é muito vulnerável a ser totalmente sucateada por essas forças estruturais da polícia. E eu acho que a questão que você falou em relação a gente poderia falar da bancada da bala no Brasil, a gente poderia falar do sindicato dos policiais aqui nos Estados Unidos. O que eles fazem é constituir esse poder das polícias e fazer uma união com a política. E aí, essa é realmente o verdadeiro perigo para todos esses processos de reformas, porque nenhuma manifestação, nenhum movimento social, se não for suficientemente forte, ele vai poder lidar contra esse poder político da polícia. Né? Essa união polícia e política realmente é o grande perigo a qualquer reforma que você vai querer implementar. Quero marcar uma próxima data para a gente estender esse papo, porque vocês estão trazendo informações preciosíssimas aqui para a gente, de muita qualidade. Adilson e Anilda, obrigada demais pela participação. Fica o convite para um retorno para a gente continuar essa conversa, tá bom? Muito obrigada mesmo pela participação. Até. Obrigada. Obrigado, prazer.